Olá, eu sou o professor Pedro Henrique de Azevedo, oficineiro da Lei Paulo Gustavo, no município de Campos dos Goytacazes. E essa oficina trata-se da orientação sobre o edital 5 de 2023, para tirar quaisquer dúvidas referentes a este edital. Tá? O edital 5 de 2023 é um edital da Lei Paulo Gustavo em Campos dos Goytacazes, que trata da seleção de projetos culturais que se enquadrem como desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária. É importante destacar que cada um dos editais da Lei Paulo Gustavo em Campos, os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, trata de diferentes manifestações culturais, então envolvem diferentes valores, diferentes proponentes ou formas de proponentes ou formas de execução. Então, esta oficina é específica para o edital 5. Primeiramente, vamos falar dos valores, que tratam do edital. Cada uma das categorias do edital 5 tem um valor monetário específico, que foi disponibilizado para cada tipo de projeto. No caso do edital 5, o montante total de dinheiro para a categoria foi de R$ 291.119,66. Este é o dinheiro total que a categoria recebe. Mas o edital já prevê que há uma divisão de valores por categorias. Feira de artesanato e doces campistas, caso seja contemplada a proposta, ela recebe R$ 155.956,96. Evento de cultura urbana, R$ 67.581,35. E esse é o mesmo valor para o Salão de Artes Visuais, R$ 67.581,35. Vocês podem observar no slide ao lado que esses valores estão disponibilizados. Essa oficina aqui é para retirar dúvidas e a gente não vai conseguir falar de todas as informações que tem no edital, um edital de mais de 50 páginas, mas a ideia é que a gente consiga transformar isso numa linguagem acessível, para que qualquer dúvida que você, proponente, tenha, essa oficina consiga tirá-las. Tá? Quem pode se inscrever no edital número 5? Qualquer agente cultural com atuação prévia em cultura, residente no município de Campos dos Goytacazes, maior de 18 anos. Ou seja, pessoal, tem 3 critérios aí, só nesse item 3.1. Primeiro, maior de idade. Segundo, residente no município de Campos. Tá? Não pode ser residente em municípios próximos, como São João da Barra, por exemplo. Tanto que você tem que comprovar a residência no município de Campos dos Goytacazes. E você tem que ter uma atuação prévia em cultura. Você tem que comprovar que você já é um agente que atua na cultura, seja nas várias linguagens culturais, mas você já atua há alguns anos, já tem um período de experiência. Você não pode ser neófito na área cultural, totalmente iniciante, essa ser sua primeira experiência. Você tem que comprovar aí uma carreira, um portfólio, uma biografia. Inclusive, a gente tem uma oficina que é sobre a montagem do portfólio cultural, quando você comprova a sua atuação no campo da cultura. Em regra, para o edital 05, o agente cultural pode ser pessoa jurídica com fins lucrativos, por exemplo, empresa de pequeno porte, empresa de grande porte, ou pessoa jurídica sem fins lucrativos, associação, fundação, cooperativa. Ou seja, pessoal, outra característica específica do edital 05. Não pode pessoa física, não pode MEI, microempreendedor individual. Por quê? O MEI, o valor que você recebe, se a gente voltar no slide anterior, vocês reparem, o valor mínimo ali é 67 mil. Isso está muito além do valor financeiro que um microempreendedor individual pode comprovar junto à Receita Federal. Então, se você recebesse no seu MEI um valor acima de 60 mil, você já estaria numa ilegalidade com a Receita. Por isso, esse edital em específico, eles só podem
pessoas jurídicas com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. O proponente é o agente cultural responsável pela inscrição do projeto. Tá? Ele é importantíssimo, porque ele representa a empresa, no caso. Tá? O CPF dele está de frente. E se você está assistindo às outras oficinas, no que tange a prestação de contas e a execução do projeto, a responsabilidade do proponente é muito grande. Não é à toa que o proponente não pode exercer apenas funções administrativas no âmbito do projeto. Ele deve exercer necessariamente a função ou de criação, direção, produção, coordenação, gestão artística ou outra função de destaque e capacidade de decisão no projeto. Ele tem uma responsabilidade muito grande. Né? O dinheiro que vem é vinculado a ele. Então ele não pode ser apenas proponente. Ele pode ser proponente e produtor executivo, proponente e coordenador geral, tá? Ele tem que ter, além dessa tarefa administrativa, ele tem que ter ou na parte de criação, direção, produção, coordenação ou gestão de artística do projeto, alguma função de destaque, né? Ele não pode ter uma função meramente burocrática, tá? Ele tem que atuar, ele tem que estar na equipe do projeto também em outra função, não basta ser apenas proponente. Importantíssimo, quem não pode se inscrever. Não pode se inscrever, primeiro, quem tenha se envolvido diretamente na etapa de elaboração de edital, na análise das propostas ou na etapa de julgamento de recursos. Então, se você fez parte, né, dentro da Fundação de Cultura, de alguém que escreveu este edital, se você está na banca avaliadora do edital, se você é um servidor público que vai receber os recursos do edital, você não pode participar como proponente, você não pode se inscrever. Além disso, se você for cônjuge, né? Marido, parceiro, esposa, união estável, né? Ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de servidor público da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, a Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima é quem, caso você seja contemplado, é quem monitora toda a aplicação de recursos, a execução do projeto. Se você é filho, casado, né, ou até servidor, né, você não pode se inscrever, né? Ou que o servidor que atua na etapa de elaboração do edital, análise de proposta e julgamento. Então não pode se inscrever nem o servidor ou agente cultural que participou da elaboração do edital ou do julgamento de recursos, nem parentes próximos, tá? Muita atenção. Quem também não pode se inscrever? Membros do Poder Legislativo, deputados, senadores e vereadores, membros do Poder Judiciário, juízes, desembargadores ou ministros, membros do Ministério Público, promotor, procurador, ou do Tribunal de Contas, auditores e conselhos. Quarto item de quem não pode se inscrever, conforme o slide ao meu lado. Membros do comitê gestor do Fundo Municipal de Cultura ou ocupantes de cargo na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, bem como seus cônjuges, parentes, ascendentes, descendentes, colaterais ou afins em 1º grau, enquanto durarem seu mandato ou exercício funcional no Serviço Público Municipal em até 1 ano após o término dos mesmos. Então, se você tem contrato na Fundação de Cultura, se você tem contrato na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, ou é parente, ascendente ou descendente, pai, filho, mãe, filha, né? Você, em até 1 ano também após o término, eu fui substituto até mês passado na Fundação Cultural, tive um contrato. Meu pai foi, você não pode se inscrever. O edital é bem claro nisso, né? Então, relações próximas à Fundação Cultural, ao comitê gestor, né? Ou a servidores públicos municipais, né, atuantes, não pode, e servidor público municipal também não pode se inscrever no edital 05 de 2023. Ah, professor Pedro, mas eu sou servidor público estadual, professor da rede da SEDUC. Pode se inscrever. Se você for servidor federal, você também pode se inscrever, tá? São esses 5 critérios. E, no caso do edital 5, somente pessoa jurídica, tá?
Você representando uma pessoa jurídica. O agente cultural que integrar o Conselho de Cultura poderá concorrer nesse edital para receber os recursos do fomento cultural, se enquadrar nas vedações previstas no item 4.1, que a gente vai falar mais à frente. Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidos de apresentar projetos aqueles cujos sócios diretores ou administradores se enquadrarem nas situações descritas no tópico executar a ação cultural aprovado no processo seletivo do edital. Ou seja, se a empresa tiver sócio diretor ou administrador que também não possa se inscrever, membro do Poder Legislativo, membro do Comitê Gestor, não adianta o proponente atender os critérios e da empresa o sócio parceiro dele ser parte do processo. Isso inviabiliza a inscrição, tá? A participação de agentes culturais nas oitivas e consultas públicas não caracteriza o envolvimento direto na etapa de elaboração do edital. Ou seja, o que é oitiva? É quando você escuta e consulta pública, quando você faz uma espécie de uma assembleia. Você não pode participar se você participou da elaboração do edital. Mas se você participa de uma consulta pública, uma reunião geral junto da Fundação Municipal de Cultura, não sendo servidor público municipal, você pode participar. Nesse critério é bem claro. O item 4.1, olha só, né? Que fala: pessoas envolvidas na elaboração do edital, cônjuges, companheiros ou parentes diretos e servidores da Fundação Cultural, membros do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público ou Tribunal de Contas, membros ou parentes de membros do Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura ou ocupantes de cargos na Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, servidores públicos municipais. Esses 5 pontos do item 4.1 é que são determinantes de quem não pode se inscrever, tá? Se você está no Conselho de Cultura e não está dentro desses 5 pontos, você pode se inscrever. Você participou do Conselho, mas você não infere nesses 5 pontos que eu apresentei que estão no slide, tudo bem, aí você é liberado para concorrer ao edital. Bom, como é comum em muitos concursos e processos seletivos, o nosso edital ele possui cotas e ações afirmativas. Há cotas para pessoas negras, pretos e pardos e indígenas, né? Quando a gente falar das categorias, há categorias até específicos no edital 5 de 2023 para cada um desses critérios. Além disso, existe uma pontuação extra para proponentes que possuam no seu quadro societário. O que é quadro societário? É o quadro da empresa de sócios, né? Pessoas com identidade de gênero mulher, cis ou transgêneros, proponentes com deficiência, proponentes que pertençam aos seguintes grupos de povos e comunidades tradicionais: quilombolas, remanescentes de quilombos, assentamentos de reforma agrária, acampamentos sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores artesanais, marisqueiras, povos de terreiros, ciganos, indígenas ou sejam negros, pretos e pardos. Então vamos dizer que há um empate técnico na hora da análise de um projeto. E na sua empresa você tem um sócio, né, quilombola, onde os disputadores sejam mulheres, cis ou transgêneros. Isso gera ponto extra, existe até uma tabela de ponto. Isso pode ser um elemento que desempate, né? Além das cotas, então, a gente tem uma pontuação extra para vários segmentos da sociedade que atendam a esses critérios que estão dispostos no slide. Então, é bom você ficar atento, que às vezes numa fundação sem fins lucrativos, você tem mulheres cis, você tem pescadores, você tem sem terra, assentamentos de reforma agrária, você pode utilizar isso como um critério para requerer uma pontuação extra para o seu projeto. Agora atenção, as cotas e ações afirmativas devem ser acompanhadas de autodeclaração e devem ser comprovadas. Então não adianta você querer entrar numa cota ou até advogar por um ponto extra se você não pode comprová-lo, né? Informação fraudulenta é crime em qualquer instância, mas no processo público especialmente. Os proponentes que optarem em receber a pontuação diferenciada estabelecida no item 5.9
deverão anexar autodeclaração em conformidade ao anexo 7. Estarão sujeitas à verificação da autodeclaração por procedimentos complementares, tais quais submissão de carta consubstanciada ou outra estratégia de averigação da veracidade. Tá? Então, se você advoga por entrar na cota, por exemplo, de indígena, você tem que comprovar o seu vínculo. Tá? Não basta a sua informação dada para o edital. Além disso, item 5.11, pessoal, aqui do slide. A autodeclaração de pessoa com deficiência deverá vir acompanhada de carteira de identidade diferenciada emitida pelo Detran RJ ou laudo atestado médico elaborado por profissional de saúde de nível superior, contendo sua identificação, número de inscrição no Conselho Regional de Fiscalização da Profissão correspondente e assinatura. Então, se você advoga que você tem um PCD no seu projeto, na sua equipe, ou como proponente, você deve ou a carteira emitida pelo Detran ou um laudo com os dados específicos aqui postos, né? Porque tudo que gera cota e ação afirmativa, infelizmente, nós temos que ter um risco de fraude, né? Então, o edital ele já se resguarda para verificar se as informações são verdadeiras. Seguindo, como se inscrever no edital 05 de 2023? Primeiro passo, você tem que se cadastrar no Mapa Cultural Campista. E aqui tem o site, né, dos mapasculturais.campus.rj, está lá em oportunidade, tem todos os editais. Foram prorrogadas, inclusive, as inscrições para o mês de março. Após esse cadastro do proponente, né, que é o representante do projeto, nós temos vários documentos necessários para inscrição. Primeiro, o formulário de inscrição, que está lá no anexo 2, que deve ser preenchido diretamente no Mapa Cultural Campista. B, o plano de trabalho, que é longuíssimo, tá? Você tem que escrever com calma, ele pede muitas informações, ele pede a descrição do projeto, né? Então, meu projeto vai tratar do quê? O cronograma de execução, a estimativa de custos, né, que é a planilha orçamentária, que é algo importantíssimo no projeto, que tem que ser muito bem descrita e muito bem escrita, e o termo de referência, se o proponente for contemplado. Além disso, currículo ou portfólio do proponente, temos uma oficina, né, teremos uma oficina específica para a construção desse portfólio cultural. Documentos pessoais do proponente, CPF e RG do sócio titular do CNPJ e cartão de CNPJ. Ou seja, lembra que eu falei no início que você tem que ser por pessoa jurídica? Porém, você tem o CPF do representante da empresa, né, que ele representa ele como proponente. Comprovante de residência do responsável da PJ, por meio da apresentação de contas relativas à residência em nome dele ou em nome do cônjuge, parente, companheiro, ajuntada de declaração assinada pelo titular da conta e contemplado, que afirma a residência no mesmo local. Então, se você não tem conta em seu nome, a conta é o nome da minha esposa, tem uma declaração de residência também que você pode assinar falando que mora naquele local, tá? Lembrando que você deve residir no município de Campos dos Goytacazes, porque esse é um dos critérios primeiros para você poder concorrer no edital. Comprovante de localização da sede, né, do CNPJ por meio de apresentações de contas relativas à sede em nome do CNPJ. Declaração da representação de grupo coletivo, né, se for representante de grupo coletivo cultural, mas isso dentro do edital 5 não se vincula muito, porque o edital 5 trata de pessoas jurídicas em específico, né? Você pode incluir se você quiser botar informações além. H. Declarações relacionadas ao item 5, cotas e ações afirmativas. I. Carta de anuência dos expositores, grupos artísticos e artistas convidados para participarem do evento, que a gente vai falar mais à frente, né? A gente trata de feiras e salões e pede-se no edital que tenha apresentações culturais. Então, uma carta de anuência é como se fosse uma carta de concordância desses artistas, desses expositores que vão participar do salão que você está propondo, da feira que você está propondo, ou do evento de cultura urbana. E carta de intenção de patrocínio, se houver. O que é uma carta de intenção de patrocínio?
é como se a empresa dissesse: caso a proposta desta feira cultural campista de doce seja contemplada, eu vou dar um exemplo aqui do Doce Nolástico, tenho a intenção de patrociná-la, né? Porque na Lei Paulo Gustavo em Campos você pode adquirir recursos além do dinheiro que vem do governo. Pode ser para o ingresso, pode ser para o patrocínio, né? Ingresso às vezes é mais difícil porque muitas vezes as contrapartidas estão relacionadas também a gratuidades, né? a atendimento à população vulnerável. Mas você pode ter vendas, né, de produtos na sua feira. Né? A Lei Paulo Gustavo em Campos de Goytacazes, ela é mais aberta nesse sentido. Você pode também colocar outros documentos que você julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. Então, acompanhe pelo slide aqui, gente, são vários documentos, né? O plano de trabalho é muito importante, mas no caso do edital a carta de anuência dos expositores e a intenção do patrocínio, se você tiver, é muito importante também, porque gera pontuação extra, inclusive. Né? Porque o edital entende que se você tem um patrocínio, né, já engatilhado, né, acordado, a viabilização de uma feira fica mais acessível, fica mais factível. Ponto importantíssimo: a planilha orçamentária. A planilha orçamentária é uma etapa importantíssima da escrita do projeto. Ela não deve jamais superar o valor máximo previsto para a categoria. Isso é pena de classificação em vários projetos. Então, se o limite máximo é 155 mil, a sua planilha, muita calma no cálculo, você não pode ir a 160. Se o valor máximo é 67, você não pode superá-lo. Né? A planilha orçamentária também deve prever todos os custos para a realização do projeto, desde a logística até o pagamento dos artistas. Então, se você faz uma feira que você prevê a apresentação cultural e você não põe cachê, na hora, um parecerista ele pode argumentar que você não... A planilha não está contemplando custos óbvios, né? Logística, transporte. A planilha orçamentária ela deve prever, né, e propor todos os custos, até porque na prestação de contas você deve acompanhar a planilha orçamentária que você propôs. Lembre-se que o proponente tem que prestar contas de todas as despesas do projeto, sob risco de sanção, multa ou, o que nós não queremos que ocorra, mas pode ocorrer, devolução de dinheiro. Tá? Então a planilha orçamentária, né, no plano de trabalho, o cronograma de execução são importantes, a planilha orçamentária também é importantíssima. E tem que ser muito criteriosa. Tudo que envolve dinheiro público tem que ser muito criterioso. Próximo item, a acessibilidade. Isso é uma característica da Lei Paulo Gustavo, né? Mas em outros projetos do governo isso é muito comum, que 10% do valor do projeto tem que ser destinado a medidas de acessibilidade. E isso tem que estar na planilha orçamentária. Olha a planilha orçamentária voltando aí. Tem exceções, né, mas você tem que justificar muito. Mas eu acho que no edital 5 é até difícil você atentar às exceções, né? Isso é mais comum quando você tem um produto audiovisual, por exemplo. Né? Mas mesmo assim, o ideal é que você cumpra com os 10% do valor destinado a medidas de acessibilidade. Está no edital, né? Tem 3 aspectos que você pode direcionar essas medidas de acessibilidade. Aspecto arquitetônico. Poxa, vou montar uma feira, né? Então, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, rampas, por exemplo, ou idosas, aos locais onde se realizam as atividades culturais, espaços acessórios, banheiros para PCDs, áreas de alimentação e circulação, né? Se sua feira ou evento for feito num local que tem uma ladeira com escada, ele perde ponto de acessibilidade, ele não está sendo acessível, né? Acessibilidade comunicacional, né? Para você permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva e visual. Esse vídeo, por exemplo, da oficina, está, né, com intérprete de Libras, né, para contemplar medidas de acessibilidade. Então, acesso ao espaço ou aos produtos que são relacionados, né? Aspecto atitudinal, que é muito legal, né? Quando você pode contratar colaboradores sensibilizados e capacitados
para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências, né? Então você pode capacitar a sua equipe, você pode contratar pessoas, né? Muitas empresas também fazem isso, você pode pensar, né? Que parte da sua equipe será PCD, você pode botar na equipe se você já tem também. Desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contemplados a participação de consultores e colaboradores com deficiência. Você pode contratar uma consultoria, parte da verba pode ser isso, né? Para capacitar a sua equipe, para capacitar os idealizadores do seu projeto, né? Representatividade nas equipes dos espaços culturais e na temática das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais em geral. Então a temática também pode atender critérios de acessibilidade. Então o mínimo de 10% é mais uma coisa que vocês têm que ficarem atentos na planilha orçamentária, porque pode despontar o seu projeto. Mais uma etapa muito importante da escrita, a contrapartida. Ela é super importante porque ela determina o valor social do projeto. A contrapartida no edital 05 de 2023, da Lei Paulo Gustavo, ela é voltada para a rede municipal de ensino e com acessibilidade a grupos vulneráveis. A contrapartida não pode entrar na planilha orçamentária, tá? A contrapartida social, ela é pactuada com a administração pública, né? Ela inclui obrigatoriamente a realização de exibições gratuitas, por isso que eu falei da questão da gratuidade, assegurar a acessibilidade de grupos com restrições e direcionamento à rede municipal de ensino. A contrapartida tem que ser incluída no plano de trabalho. Então, se você vai fazer apresentações em escolas, exposições em escolas, você tem que botar no seu cronograma de execução, além da execução da sua feira para o público geral, a execução da sua contrapartida, em que mês de 2024 será, na rede municipal de ensino, né? Na rede estadual, né? Talvez, no espaço de educação pública, né? Deve estar incluída no plano de trabalho, mas ela não pode constar na planilha orçamentária, gente. Isso é uma despontuação seríssima. Os recursos da contrapartida são uma compensação do contemplado. Você já está ganhando dinheiro, né, para fazer o projeto cultural que você propôs. Aí você dá como contrapartida uma ação para a rede municipal de ensino. As etapas do edital. O edital possui 3 etapas de seleção. Primeiro, uma habilitação preliminar, que confere os dados e arquivos solicitados no momento da inscrição do edital. Então isso não entra mérito ainda, né? Só se analisa se você cumpriu os documentos que foram solicitados, né? Se faltou alguma coisa. Então essa é a primeira etapa preliminar. Depois, tem o mérito cultural, que é uma fase de análise do projeto, que é realizado pelo Comitê Gestor do Fundo Municipal de Cultura, com apoio de uma equipe técnica qualificada no tema do edital. E no final tem uma habilitação final, né? Então você primeiro é habilitado, selecionado, e no final você que é contemplado, que tem para receber o dinheiro uns documentos complementares de habilitação que estão no tópico 14 do edital, tá? Essa análise do mérito cultural dos projetos era realizada por uma banca de avaliadores, são os chamados pareceristas, que eles são selecionados especialmente para esse edital. As bancas contam com profissionais experientes na área e os projetos são analisados por um grupo de pareceristas, né? É um grupo que fecha uma nota de cada projeto. E tem critérios de pontuação, tá? Que estão lá, eu trouxe aqui a tabelinha no slide, mas tem lá no edital. Critério A. Qualidade do projeto, coerência do projeto, objetivo, justificativo e métodos do projeto, 0 a 15. Né? Se o projeto é coerente, está bem justificado, bem métodos, bem escritos, né? Uma boa escrita. Critério B, relevância da ação proposta para o cenário cultural de campus. Né? Então tem que ser relevante para o município, isso é muito comum na Lei Paulo Gustavo. Aspecto de integração comunitária, né? Inclusão de pessoas de deficiência, idosos, demais grupos em situação histórica de vulnerabilidade econômica e social, critério C. Critério D, coerência da estimativa orçamentária e do cronograma de execução às metas e resultados e desdobramento do projeto proposto. Critério E, coerência do plano de divulgação do cronograma, objeto e metas, né? E é 0 a 10. A, B, C e D é 0 a 15 é o ponto. Critério E é 0 a 10. 0 a 10 com estratégias, mídias e materiais apresentados. Compatibilidade da ficha técnica, né? Se você propõe uma feira de doces,
É ideal que você tenha pessoas vinculadas a questões gastronômicas e de produção, né? Uma feira de cultura urbana, pessoas relacionadas a essa temática. G, trajetória cultural do proponente. Aí entra a ideia do portfólio cultural, que você tem que comprovar, que é outra oficina. Mas lembra que eu falei lá no início, o agente tem que ter uma atuação na área, proponente, ele tem que comprovar. Isso é critério de ponto. E a contrapartida. Se a contrapartida é valorosa, válida, factível. Todos esses pontos, os pareceristas vão dar ponto a ponto e soma uma pontuação total de 100. Tá? Que vai ser a sua nota. Além disso, temos os pontos extras. Então, se você tiver uma carta de intenção de patrocínio, você terá uma pontuação de até 8 pontos, né? 2 para cada carta de patrocínio, né? E uma carta de compromisso, que é mais forte ainda, 5 no máximo de 20 pontos. Então você pode ter uma pontuação extra de 28 pontos. E pontos bônus, né? No questão das pessoas físicas, né? Que entram em outros, até em outros editais que eu falei, que isso pode ser até influenciar em outras avaliações, no caso, por exemplo, dos aspectos de integração comunitária, que proponentes com identidade de gênero, mulher cis ou transgêneros, pessoas com deficiência, negros, pardos, indígenas, quilombolas, sem terra ou sem teto, ciganos, ribeirinhos, pescadores, artesanais, marisqueiros, povos terreiros, ciganos, indígenas, né? Tudo que entra no âmbito das minorias e da vulnerabilidade social pode encorpar a pontuação do seu projeto. Não é só a prestação de contas que tem regras, a divulgação do projeto tem regras. Caso o projeto seja selecionado, a sua divulgação na imprensa e redes sociais tem que acompanhar as logos e marcas do governo federal e do Ministério da Cultura. Os produtos artísticos e as peças de divulgação dos projetos também exibirão as marcas da Funcultura, da FCJOL, né, a Fundação Cultural Jornalista Valdo Lima, e da Prefeitura Municipal de Campos, conforme a futura orientação da Funcultura aos contemplados. Então, vai lá na capa da nossa oficina, que tem lá também, ó, todas as marcas dispostas. Você deve divulgar que você foi contemplado com fundos da Lei Paulo Gustavo. O material de divulgação dos projetos e seus produtos será disponibilizado em formatos acessíveis com pessoas com deficiência e conterá informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. Isso é importante. Repare aqui na oficina que tem sempre o intérprete de Libras acompanhando, né? Tem que ter acessibilidade na divulgação do projeto também. O material de divulgação dos projetos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. E não pode conter nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal. Tá? O dinheiro público é voltado para a promoção do projeto, não da promoção pessoal. Isso é a diferença do dinheiro público para o dinheiro de origem privada. Cartas de patrocínio e anuência que são muito importantes, especialmente nesse edital. O edital 5/2023 demanda do proponente 2 tipos de carta. Aquela referente a patrocínios e outra referente a anuência. A carta de patrocínios, que pode ser de intenção ou compromisso, né? Compromisso gera até mais ponto, então é importante correr atrás disso, deve ser emitida pelo patrocinador angariado pelo proponente e vale pontos bônus na avaliação da proposta. Olha que coisa boa. O edital não dispõe de modelo, né? Pois essa é emitida conforme o patrocinador. Então, uma das poucas coisas que não tem modelo no edital é a carta do patrocinador que ele manifesta de acordo com a sua vontade. A carta de anuência refere aos participantes expositores das feiras e eventos de cultura que são convidados a participar do evento proponente. Não é critério de pontuação, mas será observado pelos pareceristas no momento em que eles avaliam as propostas do anexo 3 do edital. No formulário dos mapas de cultura, as cartas de anuência devem ser anexadas em outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito cultural do projeto. O edital 5/2023 é um dos poucos que só aceita pessoas jurídicas para inscrição. As categorias dispostas no anexo 1 são Feira de Economia Solidária, Eventos de Cultura Urbana, Salão de Artes Visuais. Tá? A Feira de Economia Solidária, ela pede ao menos 15 expositores, remunerando-os com ajuda de custo para comparecimento e estrutura para a exposição do produto. Tá? É permitido, em todos esses é permitido, tá?
que o proponente prevenha e realize atividades comerciais para estimular a circulação de renda e a lucratividade do evento, tais quais alimentação, bebidas e outros insumos, preferencialmente voltados à temática da cultura. Então, tanto a Feira de Economia Solidária, quanto o evento de cultura urbana, quanto o Salão de Artes Visuais, permitem, tá, a realização de outras atividades comerciais, além do patrocínio. Então, além da verba, você pode conseguir outras rendas até para ajudar no seu custeio. O uso dos recursos pelo proponente é vedado para despesa e investimento, isto é, não pode ser utilizado em materiais que sejam incorporados ao patrimônio, aquisição e extração de equipamentos e outros bens permanentes, construção e obras que não sejam para a manutenção de estrutura que já existam anteriormente. Tá? O recurso desse edital é permitido apenas para despesas de custeio, tais quais materiais de consumo, contratos de prestação de serviço ou aluguel de equipamentos. Com fins da desconcentração de recurso, o proponente deverá distribuir o recurso em ao menos 18 profissionais ou serviços contratados, incluindo os expositores e a apresentação artística. Aí é que muda de categoria para categoria. A Feira de Economia Solidária são 18 proponentes. O evento de cultura urbana são 10. Assim como o Salão de Artes Visuais. Por quê? A Feira de Economia Solidária gera uma verba muito maior, de R$ 155 mil. Os outros geram uma verba de 67 mil. Então, a Economia Solidária pede 18, né, entre expositores e a apresentação artística, né? E aí o seu relatório final tem que ter o pagamento para esses CNPJs e CPFs diferenciados, seja em nota fiscal, seja em RPA. O evento de cultura urbana e o Salão de Artes Visuais, 10. Tá? O evento de cultura urbana inclui atividades desse segmento cultural, como hip hop, roda de rima, grafitagem, basquete, skate. Né? Ele deve incluir ao menos 8 expositores. Tá? São 10 profissionais, porque inclui as apresentações artísticas também. Né? E o Salão de Artes Visuais trata-se de promoção de eventos, exposição e comercialização de obras de arte relacionadas às artes visuais, tais como quadros, painéis, esculturas, gravuras, fotografias e design. Ao menos 8 expositores também. Então, a Feira de Economia é que pede mais expositores, porque tem uma verba maior. Tá? O plano de trabalho e formulário de inscrição. O plano de trabalho são as informações relacionadas ao cronograma de execução, informações sobre a equipe, biografia dos participantes e a importância do projeto para o universo cultural de Campos de Goytacazes. É muito importante um bom plano de trabalho para uma boa nota dos pareceristas. No formulário de inscrição, outras informações sobre o proponente, aquele que se inscreve o projeto e sobre a proposta, também devem ser assinaladas. Nós vamos ter outras oficinas, tá, sobre portfólio, termo de execução cultural, relatório de execução do objeto, para tratar das diversas especificidades que você tem ao longo do processo de construção do edital. Uma última observação que eu faço em específico sobre o edital 5 de 2023 é o seguinte: esse edital, ele na sua tabela de categorias, ele divide muito claramente quais ações afirmativas e cotas são vinculadas a qual categoria em específico. Então, você pode até concorrer na ampla concorrência, porque caso a cota não seja contemplada, a vaga vai para a ampla concorrência. Porém, a Feira de Artesanatos e Doces Campistas, ela, a priori, ela dá prioridade a vagas para negros. Né? O evento de cultura urbana, há vagas de indígenas. E o Salão de Artes Visuais, há uma vaga para ampla concorrência. Há uma vaga só para cada categoria. Então, sugiro, né, que se você é contemplado com alguma cota, né, você pondere isso na hora da sua inscrição, né, porque esse edital em específico, ele tem cotas específicas já direcionadas para os recursos para negros na Feira de Artesanatos e Doces Campistas, uma vaga de indígenas para eventos de cultura urbana e uma ampla concorrência para Salão de Artes Visuais.